Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, professor de matemática lá do canal Matemática Sem Treta. E veja só, vamos iniciar agora, né, um novo tópico de uma série de cursos que a gente está fazendo, né? Ainda na área de geometria plana, esse fala das relações métricas do triângulo retângulo. E aí, como eu tinha dito nos cursos anteriores, né? Tem a parte teórica e depois eu faço aulas resolvendo algumas questões para que você possa aí se aprofundar no estudo da matemática, beleza? Então, esse tópico de relações métricas no triângulo retângulo, né, como o nome já diz, ele só serve para triângulo retângulo, obviamente, né? Não me mata de vergonha. Então, para outros triângulos, essas relações que eu vou mostrar para vocês, elas não irão servir, tá certo? Então, para começar o estudo do triângulo retângulo, obviamente a gente tem que saber que triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Ângulo reto, 90 graus, certo? As relações métricas no triângulo retângulo, ela vai relacionar os lados do triângulo, os elementos que compõem esse triângulo retângulo, né? Vocês vão ver expressões como catetos, como hipotenusa, como projeções. Então, se acostumem com essas expressões porque elas vão estar presentes nesse estudo, beleza? Então, ó, avançando aqui, a gente tem essas relações aí, ó. É importante que você consiga determinar cada uma dessas variáveis que estão aí. O que o A representa, o que o B representa, o que o M representa, porque as relações métricas nada mais são do que expressões matemáticas, fórmulas, fórmulas que a gente vai ter que aplicar para poder encontrar cada um desses valores aí. Obviamente o que a questão tiver pedindo, beleza? Mas tu não esquenta não, que é tudo muito simples, é tudo muito fácil para a gente poder desenvolver, tá certo? Olha só, aí do lado eu coloquei o que vale cada um desses elementos, tipo o A é a medida da hipotenusa, o B é um cateto, e todos esses elementos você precisa aprender a localizar no triângulo retângulo, certo? Então, eu fiz questão, na verdade, de reconstruir todos esses elementos para que você vá acompanhando passo a passo, para que você vá aprendendo a posição de cada um dentro do triângulo retângulo, tá certo? Olha só como ficou, ok? Então, nesse momento eu vou lançar cada um desses elementos aí para que a gente possa aprender, para que possa fixar. É importante sim associar cada letra ao elemento, porque quando a gente for para as relações, para as fórmulas, né, a gente vai ter que vai precisar saber disso aí, ok? Então, olha só, vou começar aqui pelo ângulo reto. Ó, ângulo reto, como eu já disse, 90 graus, né? Ele se apresenta aqui em cima. Lembrando que esse triângulo ele pode estar em outra posição, ele pode estar rotacionado. Então, é importante que você consiga identificar os elementos. Nem sempre as questões elas vão estar com o triângulo nessa posição, viu? Cuidado aí. Então, esse A aqui de baixo, ele é a hipotenusa. Hipotenusa. E aí você vai lembrar o seguinte, que a hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto, o lado oposto a ele é a hipotenusa, tá certo? Agora, esses lados que formam o ângulo reto, né? Ó, vou riscar aqui, ó, esse lado C e esse lado B, esse lado que forma o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então eu tenho o B como sendo um cateto e o C como sendo um cateto. Beleza? Os três lados de um triângulo retângulo. Dois são catetos, um é hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa ela é sempre o maior lado. O maior lado de um triângulo retângulo é sempre a hipotenusa. Ok? Não esquece
Detalhezinho não, tá? Aí, gente, ó, faltou aqui pra gente o H, o M e o N. No caso do H, eu vou puxar aqui para cima, ó, que o nomezinho é um pouco extenso. No caso do H, ele é a altura relativa à hipotenusa. É esse nomezinho grande mesmo, tá? Altura relativa à hipotenusa. Hipotenusa, tá certo? Por que altura relativa à hipotenusa? É a altura a partir da hipotenusa. Não vai confundir altura relativa à hipotenusa com a altura do triângulo, certo? Dependendo da posição que o triângulo estiver, os dois serão os mesmos, tá? Mas se eu rotacionar ele, essa altura ela vai mudar. Lembrando que a altura a gente sempre calcula de forma perpendicular, certo? Esses dois aqui, o M e o N, eles são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Como assim projeções? Entenda, para ficar mais fácil, projeção por sombra. É como se fosse a sombra de um cateto sobre a hipotenusa. Você, quando bota a sua mão em uma luz qualquer, ela, vamos supor, ela não faz uma sombra na parede, então eu digo que aquela sombra na parede é a projeção da sua mão. Então, a ideia é basicamente a mesma. E no caso do N, vou puxar aqui para o lado, tá? No caso do N, a gente tem a projeção do cateto B. Projeção do cateto B sobre a hipotenusa, tá certo? Sobre a hipotenusa. É importante que você associe cada um desses elementos às letras, porque senão, quando chegar na fórmula, você não vai saber substituir, tá? Hipotenusa, tá certo? Bem, ou simplesmente projeção, tá? Não precisa falar esse nome todo não, é só para que você consiga se identificar. Olha só, lá do outro lado, e aí eu vou puxar aqui para baixo para poder escrever, a gente tem a projeção M. Ora, M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, eu vou colocar assim, ó, projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Tá certo? Aí você vai tomar o cuidado do seguinte agora. Toda vez que você estiver trabalhando com cateto C, você tem que relacionar com a projeção M, porque é assim que está lá na fórmula. Toda vez que você tiver com cateto B, você tem que relacionar o cateto B com a projeção N, que é assim que está lá nas nossas relações métricas, tá certo? Bem, um bom exercício é que você pegue esse triângulo e faça o que eu acabei de fazer. Comece a colocar os nomes e tal, para que você possa identificar cada um desses elementos aí, beleza? Vamos para as relações. Olha só, as relações métricas no triângulo retângulo, obviamente, né, que é o nosso objeto de estudo, é o triângulo retângulo, são essas daí, tá certo? Aí a gente tem o teorema dos catetos, que são esses dois aqui, ó. Ó, vou puxar aqui para o lado, teorema dos catetos. Tem esses dois aqui, os catetos. Ó, esse aqui, que a gente chama de teorema da altura. Lembrando que é a altura relativa à hipotenusa, tá? Então, teorema da altura. Teorema da altura. Ok? E esse aqui de baixo, gente, olha, esse de baixo é a relação matemática, uma das relações matemáticas, uma das, né, mais importantes, que é o Teorema de Pitágoras. E aí o Teorema de Pitágoras, para onde você for fazer Enem, vestibulares, concursos
que aparece a geometria plana, o Teorema de Pitágoras, ele está presente para vocês, tá certo? Então, de todas, ela é a mais importante. Teorema, e mais famosa, né? Teorema de Pitágoras, tá certo? E na resolução das nossas questões, vocês vão ver que a gente vai aplicar muito o Teorema de Pitágoras. E aí vocês vão observar que ele está presente, como eu já disse, em concursos, em provas do Enem, em vestibulares por aí fora, exame de seleção para os institutos federais do Brasil inteiro, tá certo? Gente, nessa primeira aula, nesse primeiro momento, foi para a gente tomar, a gente ficar a par dessas relações. O que é que a gente precisa agora? Saber identificar cada um dos elementos, tá certo? E depois saber aplicar essas fórmulas aí. Tem que lembrar de todas. Dependendo da questão, você vai usar uma ou duas ou mais, né? Isso aí depende da questão. Um detalhe que a gente não pode esquecer. Olha só. Observe que nas relações, olha aqui, quando eu estou trabalhando cateto e projeção, aqui ó, cateto C é relacionado à projeção M. Cateto B é relacionado à projeção N. Então, quando eu trabalho os dois numa mesma fórmula, você tem que fazer essa associação. Tá certo, meninos? E aí, nas próximas aulas, a gente vai começar a fazer as questões, né? Vai começar a aplicar essas fórmulas para que tudo possa ficar claro para vocês. Ok? Beleza, meninas? Até daqui a pouco, tá?